Presença da diretora do Complexo de Saúde São João de Deus, aqui da cidade de Divinópolis, a Elis Regina, ela que vai fazer esse balanço de 2022, falar de conquistas do hospital. Vamos acompanhar então essa entrevista, esse bate-papo bacana. Elis Regina, bom dia, seja bem-vinda. Obrigada, Carla, bom dia a todos os telespectadores. Vamos começar então com essa conquista muito falada aqui na cidade de Divinópolis, que é o selo da ONA. E eu gostaria que você explicasse o que seria esse selo e essa conquista aqui para a cidade de Divinópolis. Carla, todas as empresas, elas precisam de ter algum nível de gestão que não seja pessoalizado, que não seja o parecer do gestor. A saúde, ela tem diversas acreditações. Uma das principais do país, aliás, a principal do país, a acreditação nacional, apesar dela ser reconhecida internacionalmente pela ISCOA como uma acreditação que ela obedece padrões de qualidade internacionais, na saúde o principal chama-se ONA. A ONA ela foi criada, o primeiro manual dela foi em 1998, inclusive eu tive contato com essa pessoa no Ministério da Saúde, que era o Dr. Fábio Gastal, em que ele começa a criar os primeiros padrões, não só de gestão, mas de assistência, de segurança, de processo, de melhoria contínua. Em 99, então, realmente lançam a ONA no país. A ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação, ela traz manuais em que ela vai trabalhando os níveis. Então, quando você olha a acreditação, pode ser pleno, com excelência e assim por diante. Quando você olha os manuais da ONA, o primeiro manual dela, tá? Ela trabalha principalmente a parte da segurança do paciente. O que é a segurança do paciente? Os equipamentos foram calibrados corretamente, as camas funcionam, a parte de padronização de material e medicamento, estão avaliando os fornecedores, a dispensação de medicamento é individualizada para eu saber se tiver qualquer problema em algum lote, eu posso buscar esse paciente para poder fazer um recall, digamos assim, né? Então, ela trabalha essa primeira parte, segurança, estrutura. Uma das coisas que, inclusive, atrasou muito a gente foi o próprio manual de compliance, porque não só a segurança do paciente, mas a segurança patrimonial, a segurança de fluxo de caixa, tudo isso é olhado como um todo. O nível 2, tá, tem que atender não só essa parte, que no primeiro nível é só 70% dessa segurança, já no nível 2 você parte para 80% de tudo isso que eu falei, tendo que obedecer tudo isso, e 70% na questão da integração de todos os processos. Saúde, ela começa lá na casa do paciente, quando ele está se preparando e tudo mais, e ele vai depois da alta dele, que você tem que fazer o acompanhamento, ele tem que voltar, ele tem que fazer todo o acompanhamento pós-cirúrgico e assim por diante. Então, o nível 2, ele acompanha esse processo todo integrado, desde a casa do paciente até a alta dele, faturamento da conta e assim por diante. O nível 3, ele é feito para melhoria contínua. Então, você é bom, você foi certificado, aí no nível 3 é 90% daquele nível 1 que eu falei, 80% desse nível 2 e 70% de ciclos de melhoria. Eu sou muito boa, eu trabalho muito bem, mas eu tenho que fazer melhorias contínuas, ou seja, aprendizado contínuo, né? Então, isso tudo ainda tem um aspecto diferenciado. Antigamente, a ISO, ele certificava um setor. Podia ser recepção, podia ser o faturamento, podia ser o que for. A ONA, não. Ou você certifica o hospital todo, desde a parte da enfermagem, a parte da administração, da gestão, dos médicos, e ele é auditado por médico, enfermeiro, gestor e assim por diante. Então, não basta você escrever aquilo que você faz. Quando você é auditado, você tem que mostrar que você faz com excelência. Então, quando a gente conquista isso esse ano, depois da gente quase ter fechado, depois de ter passado por essa pandemia, e a gente vem com essa certificação para a gente não ter preço. A equipe, você não tem noção, a alegria de tudo isso. E quem ganhou? A população, porque pode ter no São João de Deus, que foi o 6º hospital no estado de Minas Gerais a ser certificado, eram 7, 2 perderam, e aí nós somos o 6º agora. É o 6º hospital filantrópico em Minas Gerais a ser certificado depois de tudo que nós passamos. Então, a população ganha, porque pode ter certeza que está indo no São João de Deus e vai ter uma assistência segura, que é certificada em todos esses níveis. Como se deu esse processo interno, né, para a conquista desse título?
Olha, eu sempre cobrei muito da equipe que tudo que ela fizesse fosse registrado, porque a gente não é perene, a gente é perene, a gente não fica na instituição para sempre. Então, eu só vou conseguir continuidade em tudo aquilo que a gente faz a partir do momento que a gente começa a registrar e a sempre treinar as pessoas, né? Tem turnover, então, nós temos um nível de turnover de mais ou menos 2,1. Então, você troca a sua equipe muito. Então, quando eu faço a certificação, e eu vou replicando isso, eu vou garantir pelos anos para frente tudo o que foi feito. Então, primeiro, nós montamos um escritório da qualidade, tem que ter pessoas especificamente para acompanhar tudo isso. Então, eu acordei com você, Carla. Olha, Carla, nós vamos chegar aqui todo dia 8 horas, nós vamos fazer esse relatório, vai ser dessa forma. Eu registro isso, você assina essa cadeia cliente-fornecedor para eu não ter retrabalho, para eu não ter desperdício de recurso, para o paciente realmente não perder nada nesse processo, ou seja, ele ter uma experiência positiva dentro do hospital. Aí o que acontece? Não, você chegou hoje às 8h10 e você esqueceu de fazer o relatório. O que a ONA te cobra, né? E o escritório vem acompanhando. Ô, Carla, aqui, você acordou comigo e você não entregou. Aconteceu que aconteceu isso, o paciente não foi bem assistido. Então, eu tenho um relato de não conformidade que você tem que responder. Se for grave, você tem que fazer um plano de ação. Se não for grave, você se enquadra, mas você garante que aquele processo é feito. Paralelo a isso, nós desenvolvemos junto com recursos humanos um critério de 75% obrigatório de treinamentos técnicos por mês e 25% comportamental. Ou seja, 3 horas de treinamento cada profissional por mês, sendo 75% técnico e 25% comportamental. Aí você garante a perenidade dos processos. São João está 100%? Não, porque está muito grande. É um hospital muito amplo, então até que a gente atinge todo mundo é difícil. Mas hoje a gente consegue efetivamente a garantia da segurança do paciente, do patrimônio, do caixa, isso a gente já consegue. Bom, e por que podemos considerar esse selo como uma das maiores conquistas da instituição e se não a maior, né? Porque você disse aí que dentre os hospitais, o Hospital São João de Deus ficou em 6º lugar. Exatamente. Carla, antes até da acreditação, uma das coisas que eu quis trazer muito para o São João, e é um dos pouquíssimos hospitais em Minas Gerais que tem, hoje na parte, por exemplo, pública, tem em Belo Horizonte, porque o governo de lá resolveu pegar dinheiro e investir, que seria o DRG, que é você trazer a análise de toda a assistência que você presta comparada a todos os hospitais do país. Então, hoje, a assistência do São João de Deus, seja na ortopedia, seja na clínica, é comparada, por exemplo, a um Albert Einstein. Então, se eu não estou indo bem, eu tenho que fazer processos para que eu me adeque àquela assistência, para que realmente tenha qualidade e que o paciente seja o centro do tratamento, né? Então, essa foi a grande qualidade, a grande conquista do São João. Depois veio a certificação. Por quê? Porque a gente conquista isso e depois que a gente conquista essa melhoria na assistência, você vem com a certificação garantindo que isso vai continuar. Tanto é que a certificação ela não é para sempre. A certificação todo ano ela é revista, ela vale 2 ou 3 anos dependendo do nível e aí você tem que garantir que você continua fazendo. Então, essa conquista de que amanhã a Elis foi embora porque ela é estatutária, ela não vai ficar para sempre, pelo menos essa questão de não deixar essa gestão, novamente deixar o hospital quebrar ou deixar o hospital realmente cair na questão do atendimento, esse legado, essa equipe, essa gestão, esses 1.900 colaboradores, esses 370 médicos vão deixar para a população de Divinópolis porque eles enfrentaram isso. Não é fácil você fazer uma certificação. Tudo que você faz, você escrever, você garantir que você está cumprindo aquilo, você ser auditado. Bom, eu tive dúvida do meu processo, o que eu faço? Eu tenho aquilo no computador, ou eu tenho aquilo no manual, então eu tenho aquilo à disposição para ser o mesmo padrão, tipo o efeito McDonald's, mesmo sendo doença, mesmo cada paciente tendo efetivamente as suas comorbidades, às vezes tem pressão alta, tem problema de diabetes, mas você tem uma linearidade de tratamento para aquilo ali. E o que é principal, é o que a gente vai evoluir agora. Eu tenho a linha de cuidado. Então, eu estou com um apendicite. Esse processo, ele vai ser, por exemplo, desenhado para o paciente. O que eu faço no primeiro dia? No primeiro dia eu me preparo para a cirurgia, no segundo dia eu faço uma tomografia, não é isso, eu estou só dando um exemplo. Mas eu já tenho aquele cuidado para o paciente, inclusive, ter noção do que vai acontecer com ele e a previsão da alta dele. Então, é um processo muito bonito e que faz com que você economize pessoas, que você economize recursos e que você foque em quem? No paciente.
Inclusive, paralelo também, a gente trouxe o Dr. Welfane, que é para fazer o Fast Track, que é justamente uma questão de processo na urgência e emergência, onde o paciente, o médico, sai do consultório dele e vai até o paciente, não é o médico no consultório. Então, eu classifico no vermelho, classifico no azul, classifico no verde, e se eu sou vermelho, priorizo os exames, prioriza a medicação, prioriza tudo, porque eu estou grave. E assim por diante. Então, é tanta melhoria na saúde e a acreditação garante que a gestão ela está sendo feita correta. Ok. Quais os benefícios, né, dessa conquista para a população? Que o pessoal que deve estar ouvindo deve estar se perguntando. E aí? Mas e nós? Né, qual que é esse benefício? Aí eu gostaria que você explicasse. Apesar que a gente tem alguns avanços e que a ONA nos traz, a gente passou porque são 70% só, a gente tem melhorias de ambiente a serem feitas. Hoje eu garanto todos os equipamentos, eu garanto aquilo que vai garantir que o paciente vai ser assistido, está tudo garantido. O que eu ainda não tenho? A questão da hotelaria. A gente está com diversos projetos na Visa, porque anteriormente, quando eu cheguei, eu tive o benefício da Visa ter sido muito parceira e falar assim, está muito ruim, está muito sucateado, se não melhorar, o paciente não vai ser assistido, e deixou fazer vários projetos estruturais. Agora não, agora eles exigem que o projeto seja totalmente feito, totalmente desenhado, para depois ela liberar a obra, por exemplo. Então, não consigo reformar nem os leitos do SUS. Por quê? Porque tem exigências que um prédio de 52 anos, às vezes, não consegue fazer. E eu tenho que ter essa percepção da Visa do Estado, da Visa do município, para que tenha essas adequações. Então, hoje, a população ela tem garantida a assistência. Ela vai chegar, ela não vai ver o leito do SUS lindo, maravilhoso, pintado, tudo arrumadinho, o piso ainda tem problemas, mas porque a gente ainda não conseguiu a aprovação dos projetos. Mas ele tem garantido que o hospital não vai pegar fogo, ele tem garantido que os equipamentos têm manutenção, os equipamentos são novos, ele tem garantido que um carrinho de anestesia, ele é novo e que ao invés de eu ter que dar um sedativo para ele ficar 3 horas numa cirurgia sedado, o carrinho ele é tão preciso que ele vai ficar só 1 hora. Então, isso tem um benefício danado para o paciente. Então, isso é acolher o paciente e evitar que ele tenha intercorrências. Então, ele vai para lá e ele vai ter processo, por exemplo, que ele vai ter toda aquela questão de ter as viradas de decúbito. Então, vira de bruços, vira de lado, para ele não ter escara. Então, tudo isso é muito desenhado. E fora a questão da integridade dos processos. Então, os SADTs são integrados com a parte do centro cirúrgico. O centro cirúrgico, por sua vez, é integrado com a parte da recepção e assim por diante. É um mecanismo mais redondo para que o paciente não perceba o esforço que se faz para dar aquele tratamento para ele. Você falou aí do Fast Track, né? Isso. E a gente percebe que com essa conquista do selo, o que mais a gente fez de reportagem foi de forma positiva no sentido, assim, de determinados médicos serem destaques em algum determinado setor do hospital, porque tiveram muitos destaques nesse ano de 2022. Eu gostaria que você fizesse um balanço, assim, nesse sentido, né, no geral. Olha, o sucesso do São João de Deus só tem um significado, é o compromisso do corpo clínico e o compromisso dos colaboradores. As pessoas que ficam ali têm amor ao que faz. As pessoas que saem é porque realmente não dá conta, porque quem trabalha com 82% SUS e pacientes muito graves, às vezes, é porque gosta. Porque não é fácil você pegar um paciente, por exemplo, na oncologia com estadio 4. Ele tem uma debilidade, ele é bem mais debilitado. Então, quem está no São João é porque gosta do que faz, né? E aí, a equipe, ela resolveu comprar a nossa visão. Qual que é a visão do São João de Deus? É que ele seja reconhecido nacionalmente pela qualidade assistencial, pela resolutividade assistencial dele. Então, quando a gente trabalha novas cirurgias, quando a gente trabalha vazios assistenciais, o que a gente está oferecendo para a população? O Hospital São João de Deus, ele é de alta complexidade, ele não está parado no tempo, ele quer prestar assistência diferenciada para vocês e que realmente não tem na região, evitando que ele vá para um outro grande centro. Hoje a gente tem um problema na saúde da região, não só da região, acho que é do país. Depois da Covid, os pacientes tiveram um agravamento muito sério das urgências, emergências. Então, acaba que aquilo que seria o eletivo, que a gente já tinha toda uma programação de fazer, a gente está mais com aquele cuidado da urgência e da emergência. Então, é uma sala vermelha muito cheia, é um pronto atendimento muito cheio, de forma que você não consegue ainda trazer aquele paciente que está aguardando em casa para poder ser resolutivo. Então, hoje o São João, ele não atende só alta complexidade, ele atende muita pequena complexidade, média complexidade, mas o paciente agravou e, na verdade, o hospital é muito resolutivo, vai para lá.
A gente vem lutando muito na região, porque são 35 hospitais que tem que trabalhar em rede, cada um no seu nível, porque senão você tem desperdício de recursos. Então, hoje, o São João de Deus, quando o Estado apresenta, né, os dados, nós estamos com 106% de ocupação, ou seja, uma resolutividade enorme. O segundo hospital está com 98%, mas muitos hospitais estão com 50%, 60%, ou seja, enquanto todo mundo não tiver as auditorias nos leitos, todo mundo não tiver realmente se empenhando naquilo que é o papel dele, nós vamos ficar sobrecarregados e não vamos conseguir dar assistência de alta complexidade e vai ter gente indo, por exemplo, para Belo Horizonte ou outro grande centro. Mas a gente percebe o interesse da secretaria, o interesse do Estado em estar sentando e conversando, porque agora nós temos reuniões mensais entre SAMU, entre SUSFácil, entre SEMUSA e entre o principal prestador, que é o São João, para começar a rever essas nosologias, para ver o que está acontecendo, que está todo mundo agravando, para a gente tentar rever a saúde e explicar isso para a população. Então, esses médicos que se destacam, esses médicos que trazem essa nova assistência, não só os médicos, nós fomos acreditados com excelência na enfermagem. Eles elogiaram a nossa enfermagem de tal forma. Então, assim, todo mundo chorou, foi muito... Eu chorei porque foi um reconhecimento de assistência que a gente, às vezes, nem esperava. E foi reconhecido. Então, esse é o nosso objetivo, essa excelência nessa questão dessa assistência. E muitas vezes a gente esquece do dinheiro, a gente esquece daquilo. E a gente abre leito extra, a gente faz equipe, vamos resolver, vamos dar uma OPME. E o SISURG vem ajudando muito com coisas que o SUS não paga. Eu percebo uma mudança na saúde, mas ainda muito agravada eu percebo uma mudança na nosologia e que a gente ainda não se preparou para tratar toda essa urgência que está acontecendo e voltar num patamar normal de assistência. Nesse fim de ano, o que se percebeu foram essa consequência, essa sequela aí da Covid-19, onde as pessoas retornam ali aos hospitais por essa sequela, consequência aí da Covid-19. Eu não poderia deixar de perguntar como que está a situação da Covid-19 na cidade, principalmente nesse fim de ano, considerando que a gente recebe muitas informações por parte da Prefeitura de mortes acontecendo, né? Exato. Não sei se está... tanto quanto no início, mas eu gostaria que você explicasse como que está no São João de Deus. Uma observação importante a gente não fez o nível 3 da ONA, porque a gente sempre tem essas melhorias contínuas, e o grande aprendizado que a gente teve foi justamente na questão da Covid, porque enquanto o resto do país teve cerca de 60% de óbitos naquelas pessoas que foram entubadas e tudo mais, nós tivemos 18%. Os nossos médicos e os nossos enfermeiros de CTI, né, liderados aí pela CCIH, principalmente pelo Dr. Marconi, que foi um grande estudioso, e pelo João, que liderou a enfermagem nesse processo, paralelo aí, né, a suprimentos e tudo mais, a gente já poderia ter tido até o nível 3, justamente por essas melhorias contínuas que a gente faz. Mas as sequelas da Covid são muito sérias. Então, hoje, a gente tem muito problema com pessoas, às vezes, por exemplo, partos prematuros, né? Então, a gente teve muito problema com isso. Um nível maior de crianças em CTI. Então, teve algumas consequências em relação a isso. Hoje, a questão da Covid. Existe internação? Existe. Pessoas graves? Sim, mas num nível completamente diferente daquele primeiro momento. Essas pessoas têm comorbidades, né? Essas pessoas, às vezes, não deixaram de tomar uma vacina, uma dose. Então, muita gente está realmente com sintoma, muita gente está afastando, a gente começa a ter um problema de esgarçamento de equipe, justamente porque os sintomas você tem que afastar os funcionários, né? Mas tudo muito leve, tudo muito tranquilo. Então, o que a gente percebe vamos efetivamente vacinar, porque ainda existe Covid, ainda existe um problema menos grave, mas ainda tem muita gente internando ainda. Para finalizar, qual mensagem que você deixa para a população de Divinópolis, considerando o ano de 2023? Tem projetos futuros, tem novidades para 2023? Olha, o que eu deixo é um recado da minha equipe. A minha equipe trabalha incansavelmente, 24 horas no telefone, resolvendo as coisas e tudo mais, para que a população seja bem assistida. Talvez não se perceba isso, porque a gente realmente vive esse momento de urgência muito sério, né? Mas o recado que eu deixo São João de Deus não para um segundo de trabalhar para que a assistência seja bem feita, para que o paciente tenha efetivamente um atendimento conforme ele merece, conforme aquilo que é preconizado com os melhores padrões de assistência do país e internacionais. Fica aí 2023, muitos novos projetos, mas principalmente focados na assistência. E que o ano de 2023 traga muita saúde para todos nós.
Ok, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Volte sempre. O espaço do Sistema MPA está sempre aberto aqui para o Complexo de Saúde São João de Deus. E se você perdeu algum detalhe dessa entrevista, daqui a pouquinho estará na íntegra no portal mpa.com.br.